Shalom Ecolã, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Eu sou o Renato de Prince, trago para você hoje mais um estudo de um pedacinho da Torá, falando sobre os números na Torá. Vamos falar hoje de um número que já começamos a falar dele recentemente, mas eu julgo procedente hoje trazer mais algumas explicações, mais alguns detalhes, né, porque é uma informação que ela vem errada durante muito tempo. Muitos autores citam esse valor como verdadeiro, talvez por apenas copiarem, né? Copiarem alguém que determinou lá atrás e não pararam para buscar dentro da Torá o valor verdadeiro, o que hoje nós pretendemos trazer para vocês. Se o Eterno assim nos permitir, faremos hoje para você essa apresentação para que você não tenha mais dúvidas sobre esse tema, né? Eu mesmo tive muitas dúvidas durante muito tempo e felizmente consegui chegar numa explicação, buscar na Torá, encontrar esses dados na Torá, e acho que você também vai ter mais clareza nessa informação, você vai ter esse entendimento, assim como eu tive. Que o Eterno te abençoe, te guarde e traga os ensinamentos que Ele nos guarda na sua Torá. Para isso a gente precisa abrir o coração para que Ele fale, para que Ele nos transmita esse conhecimento e a gente entenda o conhecimento lá no nosso coração, que é lá que a gente tem a sede da nossa consciência e podemos então transformar esse ensinamento em práticas, em nossas práticas, né? Porque nós precisamos prática, nós não precisamos ficar estudando, copiando textos, sem entender, sem compreender, sem que isso nos leve ao desenvolvimento de uma sabedoria, né, que nos aproxima do Eterno. Então, vamos ao texto, né? Vamos ao texto que preparamos para hoje, justamente esse texto que se trata dos números na Torá, né? Os números que nós encontramos dentro de várias passagens, vários versos, nós temos números aí, uma infinidade de números na Torá, que é muito interessante, né, que isso nos aproxima, né, aproxima bastante a Torá da matemática, né, porque a matemática ela relaciona os números, e nós na Torá vemos que esses números estão aí, basta apenas aprender a olhar, aprender a buscar esses números e aprender com eles, né? Não basta simplesmente encontrar, mas nós temos que aprender com eles. Vamos falar um pouquinho mais do nascimento de Avraham e da independência do Estado de Israel, né? É um fato muito conhecido de muitos, né? Muitos estudiosos, e eles citam o nascimento de Avraham no ano de 1948, de acordo com o calendário hebraico. E também fazem uma referência dessa data, desse ano, 1948, com a independência de Israel, que se deu no ano 1948 da nossa era. Esse é um número bastante discutido, bastante divulgado. Essa comparação ela aparece em muitos locais, com muitos autores, muitos livros. Eu já encontrei muitos livros, muitos sites da internet, muitos estudiosos na Cabala, né? Muita gente fala nesse número maravilhoso, 1948, dessa coincidência aqui, mas eu não fico confortável, né? Eu não sou confortável com esse número, nunca considerei isso aqui uma coincidência muito estranha para mim, no meu entendimento, né? E no canal Techuvá Total, como eu já disse para vocês anteriormente, eu encontrei uma data diferente, né? Uma data diferente que eu só encontrei aqui no canal Techuvá Total, com o estudo da Toldot Mashiach, e então fui buscar e encontrei um outro valor, um outro número. Mas aí ficava justamente, né, porque existe uma beleza. Se você falar assim, ó, o ano de 1948 foi o nascimento de Avraham e o ano de 1948 foi a independência de Israel, é um número, é uma coincidência muito boa, uma coincidência muito agradável, que a gente não gostaria de perder essa coincidência. Mas isso está errado, não adianta ser bonito se não está
correto, precisa estar correto. O correto é que é bonito, né? Como eu vou tentar demonstrar para vocês hoje. Porque eu quero mostrar para vocês hoje que o ano correto é o ano 2008 no calendário hebraico, né? E ele tem uma relação não só com a independência de Israel no ano 1948 do nosso calendário ocidental, ou seja, da Era Comum, como a gente trata, em vez de ano antes de Cristo, depois de Cristo, nós tratamos da Era Comum, ou seja, para todos é o mesmo calendário, né? Para todos é a mesma marcação de datas. Mas esse número 2008, tem a ver, né? Tem a ver com a criação do mundo, né? Que é muito mais interessante que apenas uma coincidência de números, mas existe uma relação entre esses outros números que é muito mais, ao meu ver, muito mais importante que apenas comparar números que têm a mesma forma, né? Então, é como se fosse uma tradução que aparentemente está bonitinha, mas ela não está correta de acordo com o original. Então vamos falar um pouquinho do calendário, né? O que é o calendário hebraico? O calendário hebraico ele foi introduzido por Maimônides lá no século XI, século XII, né? Maimônides era o Rambam, conhecido como Rambam. Ele estabeleceu que o ano zero foi o início dos tempos, né? Foi o início dos tempos, foi justamente no nascimento de Adão. Quando Adão nasceu, no sexto dia da criação, esse aí foi o ano zero. E aí eles fizeram as contas lá do tempo de vida de cada um e somou-se aí a história do mundo só vai ter 6.000 anos. Na verdade, não existe nenhum lugar na Torá dizendo que a duração da vida do nosso mundo seria de 6.000 anos. Isso aí é uma conta, né? É uma conta feita, estabelecida por alguns estudiosos. Muitos estudiosos chegam a números bastante diferentes, inclusive ao número atual da idade do universo, de cerca de 14 bilhões, 13,7 bilhões de anos, né? Tem alguns autores no século XIII que já determinaram esse valor. Então, o mundo ter 6.000 anos, na verdade, é uma conta, é uma aproximação, né, que alguns autores judeus citam como verdadeiro, mas muitos outros autores judeus de renome citam outro valor. Mas isso é um assunto para uma próxima discussão. Nós vamos falar então desse calendário hebraico. Vamos marcar ele como um C.H. né, calendário hebraico, para facilitar o nosso entendimento aqui, não está escrevendo sempre calendário hebraico. E o calendário ocidental, né, nós já discutimos anteriormente o calendário ocidental. O calendário ocidental, ele foi criado, né, o antes de Cristo, depois de Cristo, ele foi criado justamente quando lá pelo ano 600 da nossa era, ou 4.360 do calendário hebraico, o monge Dionísio estabeleceu a data do nascimento de Cristo em 25 de dezembro do ano 753 da fundação de Roma. Na época era o calendário juliano que vingava, e o primeiro dia do ano era o 25 de dezembro. 25 de dezembro por quê? Porque é o solstício de inverno no hemisfério norte. O solstício de inverno é aquele dia mais curto do ano, o dia mais escuro, né? Por quê? Porque a duração da noite é maior que a duração do dia. Então, a partir daí, eles estabeleceram que a luz sobre o mundo ia aumentar. E a luz era justamente a iluminação trazida por Jesus Cristo. Então, eles esperavam, né? Eles estabeleceram, ele sugeriu esse estabelecimento dessa data, desse ano aí como sendo um ano zero, né? O ano que iniciaria a luz sobre o mundo. Eles, lógico, sempre querendo afastar, né? Afastar tudo que era hebraico, tudo que era israelita, tudo que era judeu da história, da nova história que eles estavam criando, contando, escrevendo para a humanidade, uma nova religião que tinha nascido aí há poucos anos. Então eles queriam se afastar de todos os ensinamentos da Torá e passar para os novos ensinamentos que eles tinham, né? Então eles usaram essa data porque também nessa data se
se cultuava o deus pagão da luz, Mitra, né? Essa data era a data da festa de Mitra. Hoje nós temos essa data como sendo uma outra festa, estabeleceu-se aí uma outra festa, mas se você, quando está comemorando essa outra festa, você está comemorando um deus pagão da luz, nada a ver com a Torá, nada a ver com Yeshua, nada a ver, né, nada a ver com o Eterno. É um deus pagão que nós não devemos cultuar conforme o Eterno nos ensina, né? Então, isso, a gente sabe que esse valor é um valor estabelecido, mas nós temos estudos mostrando que Yeshua HaMashiach nasceu na festa de Sukkot, durante a festa de Sukkot, no ano 3754. Né? A festa de Sukkot é conhecida nos meios religiosos como a festa de tabernáculos, né? Mas não é tabernáculo, é justamente o oposto a uma construção maravilhosa, é justamente uma festa de humildade, de simplicidade, que nos estabelece o Eterno, a festa de Sukkot. Aqui no canal você encontra, né? Você encontra aí uma análise das festas pagãs, né? Você tem aí também uma análise do Toldot Mashiach, mostrando exatamente em que momento que ele nasceu e não essa data estabelecida por um cidadão lá. O cidadão resolveu fazer essa conta, agradar Roma, agradar lá quem lhe interessava. Ele estabeleceu esse ano, esse 25 de dezembro da fundação de Roma, e estabeleceu esse como o ano Dominus, o ano do Senhor, né? O Senhor lá que eles tinham acabado de criar, né? Então eles criaram um Senhor para eles que tinha a ver com esse Deus pagão, trazendo para esse Senhor uma roupagem de Yeshua HaMashiach, né? Nada a ver, né? Nada a ver com Yeshua HaMashiach, com os ensinamentos de Yeshua. Pegaram ali, fizeram mudaram o foco dos ensinamentos e criaram um novo ensinamento. Tudo bem, lá para a religião deles está bom, né? Que funcione assim, que o Eterno os abençoe e guarde também, né? Não somos nós que vamos julgá-los. Nesse ano, né, esse ano 3760 do calendário hebreu, né, passou a ser o ano 1, não houve um ano 0. A nossa era antes de Cristo, depois de Cristo não tem um ano 0. Então no ano 5700, fazer a conta aqui, 3760, o ano 3759 foi o ano menos 1, e o ano 3760 foi o ano mais 1. Né? A virada, o 0, foi exatamente aí, né? Exatamente a passagem de um para o outro. Não teve um ano 0, não teve um início de tudo. Bom, isso é só para você, né? Só para você ter uma ideia desses calendários, dos calendários que nós vamos trabalhar, que nós vamos falar, que é justamente o hebraico e o calendário gregoriano, o calendário ocidental, que na época era o juliano, que passou por correções, e aí, né, hoje nós usamos o calendário gregoriano. Agora, será que esse cidadão, ele estabeleceu essa data, ele tirou da cabeça dele, falou assim, vou botar esse número aqui porque é isso mesmo? Nada, né? Nada é feito sem que o Eterno autorize, nada é feito sem que o Eterno fale, olha, você vai poder usar isso aí sim. Você não sabe por quê, mas ele sabe, e aos poucos ele vai nos ensinando. Então ele estabeleceu esse número, um número bonito, né? Mas esse número tem uma grande fundamentação, né, que eu vou mostrar para vocês agora. Ele está ligado à criação. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. É esse ponto de início de toda a história, né, que é a criação dos céus e da terra. A gemátria, nós já falamos várias vezes dessa primeira frase da Torá, a gemátria é 2701, está aí a tabelinha, depois você soma, você verifica se as letras e os números estão correspondendo, vê se a frase está correspondente, não vai só acreditando no que eu estou falando, não, faz a conta aí, estude, né? Estudar é sentar na cadeira e, né, e testar tudo que está sendo ensinado, não é simplesmente ouvir, né, ouvir
e passar para outro assunto. Tem que sentar e tem que estudar. O segundo ponto importante da criação é esse aqui, ó, o verso do capítulo 1, o verso 1 e o verso 2 juntos, que é chamado de oração da criação. É uma oração que, por um estudo de Gemátria, as 42 primeiras letras da Torá nos levam a essa oração chamada Ana Beroá, Ana Becoar, para que a gente faça uma memorização das letras, né? Então a gente colocou aí, outras pessoas sábios colocaram aí palavras, né? formando um poema coerente, mas o importante são as primeiras letras, né, de cada palavra. Então nós temos aqui 42 letras, claro que tem a ver com os 42 estágios da Teshuvá. Ana Bekor, Gedulá Yenihat Atir Tserurá. Kaber Hina Anha, Sagiveno Tarreno Norá, Nagibor Doshei Ruderra, Kevavat Shorem, Barren Tarren, Hahametz Kaderra, Tamid Golem. Sim Kadosh Berov Tuvha na Rela da Terra, Yahid Guerreiro, Leahapne, Zorreike do Chaterra, Shavateno Cabelo, Ushmat Sakateno, Iodeia Ta Almot. Ou seja, uma oração que começa com Aleph e termina com um Tav, né? Começa com Aleph e termina com Tav. As primeiras letras, nós temos as 3 primeiras letras do Aleph Beit. Então essa oração, se você somar aí, você vai encontrar o número 3.701, uma relação muito forte, né, com esse 2.701 aqui. Claro que isso não é uma coincidência, claro que isso foi uma orientação do Eterno. E nós temos um outro número importante para se somar aqui, que é justamente o que fala da unidade do Eterno, que nós encontramos em Devarim, né? Devarim, capítulo 6, verso 4, que é o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baal Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Sempre que a gente termina a oração anterior e o Shema, a gente cita bendito seja o nome daquele cujo reino é para todos sempre, Baal Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Como eu falei as duas, eu cito sempre no final, essa bênção ao Eterno. Então nós temos aqui nós temos a criação e a unidade do Eterno. Você lembra sempre, né, que o primeiro dia da criação não foi chamado de Yom Harishon, mas foi Yom Errad, dia 1, não dia 1º, dia 1, porque o 1, ele independe de todos os outros números. O primeiro depende dos outros, o primeiro depende do segundo. Se não tem um segundo, não houve um primeiro, só houve um. O primogênito, ele só existe quando existe um segundo filho, porque senão ele é filho único. Então a gente tem que sempre lembrar dessas nuances que a gente já discutiu antes, que a gente já falou antes, mas que sempre é bom lembrar para a gente cravar na nossa cabeça. E se a gente somar esses 3 números, nós temos aqui o número 7.520, que são 2 vezes esse número 3.760, lá que Dionísio tirou do fundo da cartola dele, né? Ou da batina, não sei de onde ele tirou, mas esse número nos vem dado pelo Eterno. Por que 2? Porque nós temos a criação dos céus e da terra, 2 elementos fundamentais para a vida, visto que o tempo, o tempo que é o terceiro elemento, a terceira grandeza, como a gente chama na física, a terceira grandeza nos é emprestada pelo Eterno. O tempo nós não administramos, nós não mexemos com ele, nós simplesmente utilizamos. Os céus sempre relacionado com o espaço e a terra relacionada com a matéria, com tudo que tem átomos, tudo que a gente pode manipular e transformar no nosso dia a dia para executar as tarefas que o Eterno nos deu. E aí nós temos agora também que esse 3.760 pode ser escrito como 3.700 mais 6 vezes
10. 6 dias da criação, 10 palavras utilizadas na criação. Então nós temos aqui essa relação, né, essa relação desses três versos da Torá que tem um significado, né? O primeiro verso, o segundo verso aqui, na verdade, ele é tirado, né? Ele está embutido dentro desses dois primeiros versos, e aí nós temos também a unidade do Eterno que nos é dada, nos é apresentada por Moshe no livro de Devarim, no seu discurso, né, que nós estamos estudando agora nesse período, estamos estudando o livro Devarim. E aí, de onde que as pessoas tiraram esse 1948 para o nascimento de Avram? É muito simples, eles tiraram lá do capítulo 11 de Bereshit, no verso 26, diz assim: Vayehi terra Shivim Shana Vayoled et Avram et Nahor ve'et Haran, né? Aran. E tinha Tera 70 anos e gerou Avram, Nahor e Aran. Então é muito fácil, né? Aí eles passaram aqui, pegaram lá o ano de nascimento de Tera, né? Tera nasceu no ano 1878, está lá na Torá, você acha todas essas datas, né? 1878 mais 70, 1948. Muito simples, né? Muito fácil achar essa data. E Israel obteve a sua independência no ano agora recente de 1948. Então aqui a gente está falando de um calendário hebraico, né? E aqui nós estamos falando do calendário, né, da Era Comum, ou seja, nós estamos comparando laranja com limão, né? São cítricos, então os dois são elementos cítricos, mas tem características bastante diferentes. Não pode comparar um calendário e com o outro e simplesmente achar esses números aí como sendo uma coincidência maravilhosa, ou seja, uma coincidência muito grande, né? Ter os números iguaizinhos, mas isso é apenas uma coincidência. Coincidência, né? Muita gente fala coincidência não existe, mas na verdade muitas vezes há uma forçação de barra para que essa coincidência seja validada, seja aceita. Não existe isso aqui, né? Dois números que são iguais por causalidade. Não existe uma razão desses números estarem representando alguma coisa, que é o erro de muitos autores, né? Muitos autores fazem essa relação. Na verdade, essa relação aqui ela não serve para nada, nós não está nos trazendo informação nenhuma, né? Apenas é bonitinho. Só que quando você pega alguma coisa que é bonitinho e descobre que está errado, isso pode derrubar toda a teoria que está por trás, né? Você pode considerar que tudo aquilo também foi fruto de uma interpretação incorreta de algum dado, alguma informação, né? Mas nós temos, né, nós vamos mostrar aqui hoje que existe uma relação forte, verdadeira, né, que tem um significado, né, conectando aí a idade o ano de nascimento de Abraham e a liberdade, né, a libertação de Israel no ano de 1948. Então nós vamos buscar aqui para você, né, mostrar para você onde está isso na Torá, como é que você descobre isso, como é que você acha isso. Eu não tirei da minha cabeça, eu tirei isso da Torá, tudo está na Torá, né? Eu só quero fazer primeiro uma comparação para você entender o raciocínio que nós vamos fazer. Vamos supor que uma pessoa meça uma distância entre dois locais, sei lá, sua casa e a padaria, alguma coisa assim, e meça lá 250 metros. Né? A pessoa mediu isso. E o outro mediu uma distância entre dois locais diferentes, né, que não tem nada a ver com a sua casa e a padaria, e achou 250 polegadas. Né? Ele vai falar assim, poxa, que coincidência, nós estamos na mesma distância, nós estamos falando do mesmo número, mas um é polegada e o outro é metro. Né? Tem uma diferença muito grande, polegada e metro. A gente está falando de coisas diferentes, apesar de estar falando de distância, né? Assim como limão e laranja são cítricos, mas são coisas diferentes. Chupa um limão, chupa uma laranja, que você vai ver que tem diferença, né? Eu gosto dos dois, costumo comer a laranja, costumo comer o limão, né? Mas
são coisas bem diferentes. Então isso aqui está errado, você não pode fazer essa conta. Agora vamos supor que um terceiro cidadão meça uma outra distância entre dois pontos, né? E meça 300 polegadas, ou seja, a princípio não tem nada a ver nem com 250 metros, nem com 250 polegadas, ele está medindo aqui 300 polegadas. Mas ele tem, né, ele tem uma informação a mais. Esse ponto inicial que ele começou a medir, ele está a 9.542 polegadas de um ponto de referência. Ou seja, 9.542 mais 300 dá 9.842. Então, será que esse número aqui tem a ver com esse? Ou tem a ver com esse? Vamos ver. Uma polegada mede 0,0254 metros. Né? Então, o cidadão C mediu esse valor aqui, multiplicado por esse aqui, e chegou a praticamente os 250 metros. Então, esse número aqui tem mais a ver com esse, né? Tem mais a ver com aquele, do que esse aqui. Então, esse aqui tem a ver, né? Tem a ver, botar uma setinha para cá e uma para lá, e esse aqui não tem nada a ver com esse aqui. São coisas bem diferentes, apesar dos números serem iguais. Então nós temos que tomar esse cuidado. Matemática não é brincadeira, matemática é certa, é verdadeira, não dá para ficar acochambrando valores simplesmente para ter algum resultado. Então vamos ver a idade, como é que a gente determina a idade de Avram, né? O Avraham, no caso. No livro de Bereshit, no capítulo 17, verso 17, tem assim, né, quando o Eterno fala com ele que ele vai ter filhos, né, o Eterno diz a ele que ele vai ter um filho, ele cai, né, Vaipol Avraham al Panav, Vaitzhak, Vaiomer. E caiu Avraham sobre a sua face e disse, né, e sorriu e riu-se, né, Itzhak, né, a mão que tapa o riso, a mão que sorri, né, ou o sorriso. Então ele se riu. Por que ele se riu? Né? Ele sorriu dizendo, Belibor Haleven Meashearim Idalet, da idade de 100 anos, gerarei, né? vou gerar alguma coisa? Veim e pode Sara, da idade Rabat Tishim Shaná, 90 anos, né? Tishim Shaná, Telet, gerar, ou seja, o Eterno tinha dito a ele, seu nome agora vai ser Avraham, colocou uma rei no nome dele, e o nome de Sarai vai ser Sara, né? Colocou uma rei no nome dela, e agora vocês vão ter filhos. E ele se riu, como é que pode? Eu tenho 100 anos, né? 100 anos, um homem, muitas vezes, ele pode gerar filhos, né? Você viu lá que todos os ancestrais deles viveram muitos anos e geraram, né? O seu pai gerou ele com uma idade avançada, nós vimos aí que vários. Mas e Sara? Sara teria condições de gerar um filho a 90 anos? Para a mulher, a situação muda de figura, né? O homem pode ainda, né? O homem ainda pode se reproduzir com bastante idade, a mulher já tem, né? Já tem mais dificuldades. Então nós vemos aí que ele tem 100 anos e Sara tem 90 anos. Se ele tem 100 anos aqui e Sara tem 90 anos, a diferença de idade dele é de 10 anos. Então, eles têm 10 anos, ou seja, quando ele tinha 10 anos de idade, Sara nasceu. Né? Sara nasceu. Então a gente volta lá, né? Volta lá no texto e faz a seguinte pergunta. Se Avraham era o filho mais velho, né? Os autores consideram que ele nasceu quando seu pai tinha 70 anos, então ele era o mais velho. Eles não consideraram que a Torá não fala os nascimentos na ordem de nascimento, mas na ordem de importância dentro, né, dentro da linhagem do povo do Eterno, do povo escolhido pelo Eterno. Então,
nós temos aí várias pessoas nasceram de Noa, várias pessoas nasceram de Shem, mas só são tratados ali, né, os filhos que são os filhos que levam, né, a geração do povo de Israel. Então, aqui Abraão aparece primeiro, não como o primeiro filho a nascer, mas como o filho que trará a descendência do povo de Israel. Então, se ele é o mais velho de Terah, né, e se a Sara era filha de Harã, seu irmão, o irmão que nasceu depois de Abraão, né? Então, se Abraão é o mais velho, e Harã nasceu depois, e que a diferença deles é só de 10 anos, né? Com qual idade Harã gerou Isca? Isca, que era o nome, né, que era o nome de Sarai. Sarai era um apelido carinhoso, minha princesa. Minha princesa era o nome que ela era tratada na intimidade, né? O nome dela era Isca. Ela era filha de Harã. Harã tinha que ser mais novo, né, pela interpretação que foi dada, né, que Avrão nasceu quando seu pai tinha 70 anos. Então significa que Harã tinha que ter entre 0 e 10 anos. É mais provável aí que ele tivesse 8 anos quando gerou a sua filha. Ou seja, é fato que não é verossímil, não dá para a gente acreditar nisso, né? Não dá para acreditar que um menino de 8 anos teria uma filha, não é possível isso, né? Não é possível conceber isso. Então, existe um erro muito grande aqui, e esse ano de 1948 não foi do nascimento de Avrão, né? Foi o ano de nascimento ou de Harã ou de Nahor. Não sabemos, não fui procurar isso, mas não é importante essa informação. A informação importante é que não foi Avrão que nasceu no ano 1948. Ele tem que ter nascido muito tempo depois. E a Torá nos diz, né? A Torá nos diz na porção Ler Lerá, vá por você, né? No momento que Terah morre, o Eterno diz para Abraão: saia da casa dos teus pais, saia por você da casa dos teus pais e continue a caminhada para a terra prometida. E aí ele diz: vai e Terah, e foram os dias de Terah, Hamesh Shanim, o Mataim Shaná, 205 e 205 anos. Vai Yamat Terah Beharan, né? E foram os dias de Terah 205 anos e morreu em Harã. O irmão chamava Arã. Lembra bem, né? Arã. Não Harã, né? Não é com uma ret, mas é com uma rei. Aqui é uma rei. E aqui é uma ret. Não altere nenhum traço, nenhum códice da Torá, né? Porque senão você muda. Na tradução é tudo Arã, na tradução, né? A tradução é Harã e Arã são o mesmo nome, levando muita gente a acreditar que o nome do lugar era o nome do filho de Terah. Então Terah foi para aquele lugar e gostou, vou ficar aqui porque é o nome do meu filho. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, é um erro de tradução aí, e você esquece isso, né? Esquece esse assunto. Arã é o filho, Harã é a cidade. E mais à frente, né, aqui no capítulo 11, verso 32, e aqui no capítulo 12, verso 4. Vai ler Avrão Kasher de Ber Elav, Adonai. E partiu Avrão Kasher conforme Daber falou para ele, Elav, Adonai. Ve-Yeled, e saiu, saiu com ele Lot, seu sobrinho, irmão de Sarai, né? Lot saiu com ele, e Avrão, no caso ainda, né? Avrão Ben Hamesh Shanim Veshanim Shaná. E Avrão tinha 75 anos. Betsitou, quando saiu, né? Quando saiu Meharã, né? Aqui
Haran. D, o men aqui é a partícula D, e aqui Haran, Haran com Het, e não com rei. Eu sempre gosto de citar isso, porque eu já me confundi centenas de vezes com esses nomes e fiquei imaginando situações aí bastante. Quando a gente entende errado, a gente fica viajando com as informações erradas, né? Tentando achar o que é correto. E muitas vezes não acha. E a gente vai lá no original e verifica que o nosso raciocínio não chegou ao resultado porque partimos de um lugar errado, né? Você sai do Rio para São Paulo, você não vai chegar em Salvador, né? Você vai chegar em São Paulo. Então tem que sair, né? Sair do lugar certo e ir para o lugar certo. E nós temos então aqui 205, que foi o ano que o pai morreu e ele teve que sair, né? E a idade com que ele saiu. O Eterno dá isso aqui, que é uma continha de subtrair que a gente faz. Encontra aqui um número muito interessante, né? O número 130. Então aqui voltando para nossa figurinha com a Toldot, né? Nós vemos aqui que Abraham saiu quando seu pai morreu com 75 anos, então 205 menos 75 dá 130, né? 130, e aí 1878 mais 130 dá 2008. Então o ano de nascimento de Avram foi 2008. E quem nasceu lá em 1948? Provavelmente, né, foi Arão, provavelmente foi o mais velho, e aí certamente Sara vai nascer aí quando o seu avô já tinha 140 anos e Arã ainda era vivo. Arã vai morrer depois e aí seu avô vai sair com todo mundo daquela terra. E é muito interessante, né, esse número 130. Onde é que você acha o número 130 aqui? Quando apareceu na Torá que alguém teve um filho aos 130 anos? Nós temos aqui pai Adão e filho Shet, né? Shet. Por quê? É o primeiro homem que aprendeu com o Eterno, aprendeu tudo com o Eterno, aos 130 anos tem o seu filho que vai ser o precursor dessa linhagem, de toda a sua descendência. Nós tivemos aqui Caim, que teve um monte de filho, que se desviou, né? Nós temos certamente que Adão teve outros filhos que não são tratados na Torá, não interessa, mas isso aqui é importante. Tera estava perdido, Tera era um idólatra, e aos 130 anos teve aquele que vai dar prosseguimento à linhagem do povo do Eterno, né? Então nós temos aqui esses 130, né? Tanto na idade de Adão, quando Shet nasceu, quanto na idade de Tera, quando Avram nasceu. Shet e Avram têm missões importantes dentro dessa Toldot, dessa genealogia, porque são eles que vão conduzir, né, dar o prosseguimento à linhagem do povo do Eterno. E nós temos aqui exatamente 130, por que não é 140, 127, né? Um número assim? Porque 13 é errado, a unidade do Eterno. E 10, as 10 palavras utilizadas na criação, ou também as 10 palavras que são o código de conduta desse povo, né? Esse povo tem um código de conduta, que são as Aseret Devarim, são 10 palavras. Então nós temos aqui, né, os números trazendo uma informação muito importante de todo o texto que a gente leu. E nós vamos buscar, nós já trouxemos isso aqui, mas eu vou mostrar para vocês, dentro da criação do mundo, da criação dos céus e da terra, a presença de Avram. Não Avram pessoa física, não Avram pessoa física, mas o conceito, a essência do ser, né, que o Eterno já havia determinado naquele momento da criação. Ele Toldot Hashamai ve Haaretz. Eis a história, Toldot, pode ser genealogia, pode ser história. Beri Barean, ou seja,
na criação, né? Aqui nós temos a palavra bará, criar. Então, na criação, Baion no dia, Asot Adonai Elohim, que fez Adonai, nosso Elohim, Eretz Veshamai, que fez os terra e céus, né? Terra e céus, não é a terra e os céus, mas terra e céus, a matéria, né? A matéria e o espaço, né? Eu gosto de falar sempre matéria, espaço e matéria, porque na minha visão mais voltada para a ciência, eu vejo a origem de tudo, de todas as grandezas que definem o nosso mundo sendo criados aqui. E nós já vimos, né? Nós já vimos que aqui nós temos a palavra Avraham, né? Vet Resh, a rei que foi colocada no nome dele para que ele pudesse fazer com que Sara gerasse, para que ele e Sara gerasse, colocado uma rei no nome de cada um, e aqui, amém, amém, sufite. Então nós temos aqui, né, nós temos justamente aqui, né, essa rei escrita de uma forma reduzida, né, para que a gente entenda, né, entenda que por trás desse nome aqui tem muito mais significado do que simplesmente na criação. E você sabe da gemátria que quando você tem uma palavra que tem um valor numérico, você pode substituir por outra palavra com o mesmo valor numérico, que a frase continua com a mesma validade. E aqui não é só o mesmo valor numérico, né? 248, né? 241, e 43 e 48. Não é só o número, não é só a gemátria que é igual, são as mesmas letras, não mudou nada, né? Então nem as letras são diferentes. Então a gente pode escrever essa frase como sendo: eis a história dos céus e da terra e Avraham no dia que fez Adonai Elohim, terra e céus. Ou seja, Avraham, a essência de Avraham, aquele que viria trazer, né, trazer o povo de Israel, o povo do Eterno, lá na frente, já estava determinado no momento da criação dos céus e da terra. Novamente eu friso, não era a pessoa física, né? Não era a pessoa física como muitos acreditam, né? Quando Yeshua diz que ele estava com Avraham, né, junto ao Pai, não era o Avraham pessoa física, mas a essência. Né? A essência já existia, né? Assim como existiam várias, já estava determinado a abertura do mar, já estava determinado o cordeiro que foi substituir Itzaque, já estava determinado, né, que a terra abriria sua boca e engoliria os ímpios, tudo já estava determinado, mas, né, para o Eterno acontece tudo ao mesmo tempo. Difícil para a gente imaginar, mas é assim que funciona. Não precisamos entender, mas é assim que funciona, né? A gente vai interpretando aos poucos esses ensinamentos. O Eterno, tudo acontece ao mesmo tempo, não existe um fluir do tempo para o Eterno, né? Só existe para nós. Então, nós temos aqui que na criação do mundo, em Bereshit 1.1 e Bereshit e Devarim 6.4, ou seja, a criação do mundo e a unidade do Eterno, nós temos a primeira frase da criação, que dá 2701, que é 2700, que tem a gemátria 9, mais 1, né? 2700 está ligado aqui ao número 270, que nós estamos discutindo já há algumas semanas, né? Ligado à gestação do ser humano, né? O ser humano que é, né, que é o ápice da criação do Eterno, aquele que o Eterno deu, né, deu autonomia para decidir entre o bom e o ruim. Então o homem tem essa autonomia para fazer isso. E o Eterno deu isso ao homem, o homem está acima de todos os outros seres criados. Por isso que a gestação humana vem sempre a baile, esse número 270, e a unidade do Eterno, né?
a unidade do Eterno que está presente em toda a sua criação. Agora o número 2701 tem a gemátria 1 e é um número que é o produto de dois números, né? Dois números, o 37 e o 73. O 37 tem a gemátria 1 e o 73 também tem a gemátria 1. Isso é uma ocorrência muito singular na matemática. Quando a gente fala na matemática e na ciência alguma coisa singular, é que acontece uma vez ou pouquíssimas vezes, né? Todo número ímpar ele pode ser decomposto como produto de dois números primos, né? Isso aí é a base do sistema de segurança utilizando números, né? Então esse produto é algo fantástico, né? E 73 e 31 eles são números inversos, ou seja, 37, né? 37 e aqui 37 também na direção contrária. E você tem, né, a gente poderia falar aí algumas aulas sobre relações do número 73 e do 37, mas para hoje basta a gente entender, né, que esses dois números têm a mesma gemátria do número 2701 ligado à criação, que é justamente a unidade, né, a unidade errada. E aí o número 73 ele também tem uma particularidade muito importante, ele está ligado a Chokhmah, é o número, é a gemátria, né? É a gemátria aqui, ó, 5 mais 40 mais 20 mais 8, 73. 73 é a palavra Chokhmah, sabedoria, e o Eterno criou toda a sua criação com sabedoria, né? Da sabedoria do Eterno que surgiu tudo, não surgiu, né? Não surgiu aí sem nenhuma participação do Eterno, não surgiu do nada. O Eterno que usou a sua sabedoria para criar tudo. E o número 73, a sabedoria do Eterno, tem a seguinte característica: se você somar 1 mais 2 mais 3 e vai embora até o número 73, você vai chegar no número 2701, que é esse número, né? Esse número da criação, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Essa linda frase que eu, sempre que posso, trago aqui para vocês. E nós temos aí que o número 270, ou se a gente eliminar o zero para ficar mais fácil trabalhar, nós dividimos a unidade pelo 27, nós temos aqui 037, 037, 037, isso não acaba, né? Isso vai ser sempre isso. E se a gente fizer ao contrário, em vez de 1 por 27, a gente colocar 1 sobre 37, nós temos 0,27, 0,27, 0,27, que tem uma relação muito forte um com o outro, ou seja, eles têm uma relação muito grande, o número da gestação e o número relacionado à primeira frase. E o 73, você divide aqui 1 por 73, você vai ter um número muito interessante, 0,0136986, 30. 1366986, 30. 1366986, 30. Né? E o que quer dizer esses números aqui que eu coloquei em azul? Né? Nós vamos pegar justamente no verso de Bereshit 1:2, né? Veruach Elohim Veruach Elohim merachefat al pinei hamayim. E o mover de Elohim pairava sobre a superfície das águas. A palavra muito mal traduzida, a palavra rua. A palavra rua significa mover, ação, né? Toda ciência, né? Toda física mostra que sem força, sem ação, não há movimento. Quando não há uma força agindo sobre um corpo, não há movimento. Então você precisa do mover do Eterno para que terra e chamaim, né, espaço e matéria tenha existência, tenha transformação no nosso mundo, tenha criação no nosso mundo. Sem movimento não há. Segundo a lei de Newton, né, nós chamamos como segunda lei de Newton, quando nenhum corpo
nenhuma força atua sobre um corpo, o corpo está parado ou está em movimento uniforme, ele não se altera, o seu movimento não se altera. Então nós temos aqui, né, digamos assim, a segunda lei de Newton. Traduziram por uma outra palavra que não tem nenhuma razão de existir materialmente, né? Uma palavra que não tem significado físico. E se não tem significado físico, lamento, mas eu não aceito, né? E aqui nós temos o quê? Nós temos Elohim 86, né? Nós temos Elohim 86. E nós temos aqui, né, nós temos Elohim mais Verruar, mais o restante, nós temos aqui 1369, ou seja, Errad, vezes 10 palavras da criação, vezes a série Devarim, e mais o que? 6 dias da criação, vezes multiplicado pelas 10 palavras usadas na criação, mais os números, a unidade, os números de 1 a 9, né, representando aí toda a numeração que a gente tem e também representa o ser humano, o número do ser humano, né? Um homem que fica de pé, né? Um homem que fica de pé lá com seu pezinho, seu bracinho, né? Ele tem bem a característica aqui do número 9, a figura do número 9. Então, lembrando lá de Dionísio, né? Lembrando lá do Dionísio com aquele número 3.370, e lembrando que, na verdade, esse número tem mais a ver com os versos, os 2 primeiros versos da criação e o Shema, a unidade do Eterno, né? Nós temos aqui essa relação. Então nós temos aqui o número 3.700 e 6 dias da criação vezes as 10 palavras da criação. E o 3.700 nós vimos que está relacionado, né? Está relacionado com a gestação humana, 1 sobre 27, 1 sobre a gestação humana. Então o 37 tem uma relação a ver, né, com a criação. Então a presença de Abraham na criação, né, nós vemos por aqui como nós vamos agora chegar num número muito, muito interessante. Eu, com muita humildade, eu digo para você que eu nunca vi esse número analisado dessa maneira em alguns dos livros que eu li, nem no site da internet. Todo lugar fala que Abraham nasceu no ano de 1948, que tem a ver com a independência de Israel. Aqui você está vendo pela primeira vez, eu acredito, espero que alguém tenha com mais gabarito do que eu tenha falado sobre isso e eu não tive conhecimento, né? Mas você está tendo aqui no canal Teshuvah Total essa primeira aparição desse conceito aqui que eu estou apresentando para vocês. Ano de nascimento de Abraham, como nós vimos, 2008, no calendário hebraico. Dia 1 da criação do mundo, né, estabelecido como a gente determinou aqui, né, na primeira frase da Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, o número 37 presente ali, e o número 3.700. Então, se a gente somar esses dois números, nós chegamos no número 5.708. 5.708, se você considerar que o ano 1 do calendário comum, da era comum, foi o ano 3.760, se você somar 3.760 mais 1948, você tem o ano 5.708. Então nós estamos falando aqui de uma relação, né, de polegada com metro. Nós estamos tratando aqui de relacionar, como a gente fez naquele exemplo, de relacionar, né, essas duas unidades. Então, o número 2008 tem mais a ver com a independência de Israel do que o ano de 1948 no calendário
hebraico, né? Então não temos nada de fazer aquela comparação, que é apenas uma comparação de números que não tem nenhum significado real. Então, a independência de Israel se deu em 5 de Ar do ano 5708, né? 5708 do calendário hebraico, né? Foi a independência de Israel. Era um Shabat no dia 20 da contagem do Homer, né? O dia da contagem do Homer, e no calendário gregoriano essa data caiu como 14 de maio do ano de 1948, logo após pós-guerra, né, na Segunda Guerra Mundial. Então nós temos aqui mostrando para vocês que o número 2008 tem a ver com a criação e tem a ver com a independência daquele povo que veio de Abraham, de Adão, 130 anos depois nasceu Shet, e veio lá de Ter, que 130 anos depois nasceu Avram, que se tornou Avraham, né, como seu nome foi escrito na criação do mundo. Então nós temos essa informação aí para você, né, independente, diferente daquela, né, que dizia que 1948 era o ano de nascimento de Avram, e aí se você coloca lá o primeiro dia da criação, a criação do mundo, 3.700, você vai chegar, né, que Israel deveria ter tido a sua independência em 1888. Então, essa independência não foi de Israel, foi da escravidão no Brasil, né? Foi da escravidão no Brasil que aconteceu no ano de 1888. Shalom, obrigado por acompanhar. Espero que você tenha entendido aqui as colocações, né, a mensagem trazida, as datas, né, e que você não tenha mais dúvida. Eu fiquei com essa dúvida há muito tempo, matutando muito tempo, que esses números não batiam, não se casavam, apesar de muitos autores citarem como verdadeiro. Né? Shalom, shalom, aguardo você amanhã no Kabbalah Shabbat, quando eu terei a honra e o privilégio, em Mitzvah Hashem, se o Eterno assim permitir, de trazer a porção Ekev para você. Né? Vamos estudar nessa semana a porção Ekev, porção de número 46. Laila Tov, deixo com vocês o nosso querido Moré Haimson com o belo salmo de número 1. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם ולילה אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם ולילה קיה של כתוב הפגל מאי אתם פיו איתה ביתול ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה
יצליח לכם הרשעים, כי כמוך שטוב ורוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. יורדי הדשאים טובים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, למשל עצי לא ישב, כי בתורת השם חפצו, ובתורתו לביגן יומם בלילה. כישלקטו לפגל מאי, אתם תהיו איתי ביתו, והליל לא יבול. בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח לכם הרשעים, כי כמוך השם טוב ורוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים.